Algumas das principais dúvidas que a gente tem durante a elaboração ou acompanhamento de programas de musculação é sobre o peso. Que peso a gente deve colocar nos exercícios que nossos clientes vão executar? Qual a intensidade do treinamento a gente deve aplicar no programa dele? Ou ainda, uma grande dúvida é sobre o intervalo que a gente deve dar, intervalo de descanso que nós devemos dar entre as séries, entre os exercícios ou até mesmo entre as sessões de treinamento na semana. Quanto tempo a gente deve dar de descanso entre um treino e o outro? Essas são as dúvidas que a gente vai responder nessa videoaula de hoje. Em musculação, quando a gente trata de intensidade, frequentemente a gente está relacionando essa intensidade com peso, com sobrecarga. Ou seja, a princípio nós vamos pensar assim, quando pensar em intensidade na musculação, nós vamos pensar logo em peso, em sobrecarga. Apesar de que nós vamos ver um pouco mais para frente que existem outras formas de aplicarmos intensidade a um treino de musculação. Mas vamos pensar, a princípio, que intensidade em musculação, a gente está se referindo a peso. De que forma a gente pode aplicar a intensidade em um treino de musculação? Qual é a intensidade que a gente deve usar? Como ela vai ser alterada? E existe uma intensidade ideal? Bom, a gente pode determinar a intensidade da musculação em que a gente deve aplicar no nosso cliente de três formas. A primeira delas é a gente determinar um percentual mínimo de intensidade ou um percentual ideal de intensidade baseado na carga máxima para uma repetição máxima. Ou seja, lembra no vídeo anterior que a gente falou sobre carga máxima e sobre repetição máxima? Bom, a gente vai aplicar, é uma das formas que a gente tem de aplicar a intensidade. Você descobre qual é a carga máxima para uma repetição máxima em cada um dos exercícios que você escolheu para o seu cliente realizar. E quando você descobrir qual é a carga máxima para cada um dos exercícios, você vai escolher um percentual daquela carga para poder trabalhar, para poder fazer o seu cliente executar o exercício com aquele peso. Vamos supor que você fez um teste, ou seja, você tentou descobrir qual era a carga máxima para um exercício de supino para o seu cliente, ou seja, você colocou para ele fazer um supino, você pediu para ele fazer uma repetição só, ou seja, colocou carga para ele executar apenas uma repetição e essa carga era máxima, ou seja, com a carga que você colocou, ele não vai conseguir realizar duas repetições, ele só vai conseguir realizar uma. Vamos supor que você fez isso com um cliente seu e num supino ele conseguiu fazer esse movimento, esse teste, que na verdade é um teste de repetição máxima, com um peso de 100 quilos, só para facilitar aqui os nossos cálculos. Ele conseguiu fazer o movimento com um peso de 100 quilos, fez uma repetição máxima com 100 quilos. 100 quilos é o peso máximo, é 100% da carga que ele consegue realizar uma repetição máxima no supino. Bom, qual é a carga que você vai utilizar? Qual o percentual desse máximo que você deve utilizar para aplicar intensidade no treinamento do seu cliente? Existe uma intensidade mínima, tá? Assim como existe uma intensidade ideal. O ideal é você trabalhar próximo de 80% desse máximo. Só que você não vai fazer isso com pessoas que estão iniciando agora o treinamento, ou seja, clientes iniciantes, muito menos com pessoas que estão começando e são debilitadas, como acontece com a maioria das pessoas inclusas no grupo especial. Então, a carga ideal é próxima aos 80%. Entretanto, geralmente, quando se inicia, quando você vai fazer um programa de musculação para iniciantes ou para pessoas debilitadas, você inicia com a carga mínima. A carga mínima, ela varia de pessoa para pessoa, mas existe uma média aí que a gente pode dividir por grupos para facilitar o seu trabalho. Para jovens saudáveis, a carga mínima fica em torno de 60% a 65% da carga máxima. Ou seja, vamos usar aqui o limite mínimo, 60%. Para jovens saudáveis. Se você fez um teste com o seu cliente, vamos supor que ele seja jovem, que ele seja saudável. Lá no supino ele conseguiu fazer uma repetição máxima com 100 quilos. Qual é o peso que você vai utilizar para ele treinar esse exercício, esse supino? Se você escolher 60% de 100 quilos são 60 quilos. Então, 60 quilos é o peso que você vai utilizar para ele treinar o supino. Agora, quantas repetições ele vai fazer? O máximo de repetições que ele conseguir fazer com aqueles 60 quilos.
Dessa forma, utilizando o percentual de uma repetição máxima, você não estipula repetições. Não determina o número de repetições que o seu cliente vai fazer. Você determina a carga. Você está trabalhando pela escolha da carga. Você escolheu que ele vai trabalhar com 60%. Vamos supor que ele seja iniciante e você escolheu trabalhar com o percentual mínimo, que é de 60%. Consequentemente, o seu cliente vai ter que trabalhar, vai ter que treinar por alguns dias com essa carga, com um peso de 60 quilos, tá? Se o seu cliente for debilitado, se ele for um idoso, por exemplo, esse percentual mínimo ele diminui para 50% aproximadamente. Então, em um idoso, se você trabalhar, vamos supor que o seu cliente seja um idoso, aí um idoso diferente, né, que consegue realizar um supino, uma repetição máxima de supino com 100 quilos. Um exemplo só para facilitar o seu entendimento aqui. Então, ele conseguiu fazer o supino com 100 quilos. Qual é a carga mínima para ele realizar o treinamento daquele supino? Não é mais 60%, é 50%. 50% de 100 quilos, 50 quilos. Então perceba que para jovens saudáveis e pessoas debilitadas ou idosos, o percentual muda, tá? Isso é só uma média para que a gente consiga trabalhar, para facilitar o nosso trabalho, mas é super importante, porque uma das coisas que a gente mais observa é que as pessoas treinam, fazem musculação com carga muito baixa, com sobrecarga muito pequena. Se você trabalhar com a sobrecarga inferior a 50% do máximo para aquele exercício, você não vai conseguir ganhos eficientes, ganhos efetivos. Se você conseguir algum ganho de força muscular, ele vai ser muito pequeno, ele vai ser irrelevante. Então, infelizmente, a gente ainda observa muita gente treinando com uma carga muito baixa, tá? E a gente tem que ficar atento a isso, porque nós precisamos fazer um treinamento eficiente. E é isso que a gente quer para o nosso cliente. Atenção, então. Seu cliente, se ele for jovem, se ele for saudável, o mínimo de intensidade, o mínimo de carga que ele vai poder treinar é de 60% da carga máxima. Se ele for idoso, se ele for uma pessoa debilitada, o mínimo de intensidade que ele vai treinar é 50% da carga máxima. Tá? O ideal, a carga máxima ideal que é mostrada pelos estudos é de aproximadamente 80%, ou seja, a forma ideal para você ter grandes aumentos na força muscular e, consequentemente, na massa muscular é quando você trabalha com a intensidade próximo a 80% da carga máxima. Vamos supor que você tem um cliente que já está num nível um pouco mais avançado e você quer trabalhar com ele com a intensidade mais alta, a intensidade ideal. Vamos supor que ele consiga fazer ali, você fez um teste com ele, é um outro cliente, você fez um teste com ele e ele conseguiu fazer 100 quilos lá no supino. Se você quer trabalhar com a carga ideal para ele, você vai trabalhar com quantos quilos? 80% de 100 quilos dá 80 quilos. Então, 80 quilos é o peso que ele vai utilizar no supino. Lembre que o teste é específico para cada exercício. Portanto, se você escolheu 8 exercícios para o seu cliente, você vai ter que fazer um teste de repetição máxima nos 8 exercícios, porque o teste ele é específico para o exercício. Então, nesse caso, se for seu cliente for um jovem saudável e ele conseguiu no teste do supino lá de uma repetição máxima fazer uma repetição máxima com 100 quilos e você quer trabalhar e já pode trabalhar com ele com a intensidade de 80%, ele vai ter que trabalhar, vai ter que treinar naquele exercício com 80 quilos. Obviamente, esse peso ele vai tendo que ser reajustado. Se o seu cliente for idoso, se ele for um cliente debilitado e você quer trabalhar com 80% da carga máxima, da mesma forma, é 80 quilos. Lembre que a diferença aí entre as populações é mais na intensidade mínima, é para iniciar o treinamento. Quando você vai iniciar, quando os clientes são iniciantes, você tem que fazer essa diferenciação de quem está mais debilitado e quem está menos debilitado para poder fazer esses ajustes. Uma coisa muito importante para a gente falar também é que as pessoas às vezes pensam que aumentar peso é aumentar percentual de carga máxima, e não é. Lembre que quando você descobrir a carga de treino, seu cliente vai treinar com aquela carga, com aquele peso, o corpo dele vai se adaptando àquele peso.
E lembre também que no início do treinamento, as primeiras semanas, os primeiros meses de quem está iniciando, as adaptações são muito mais rápidas do que de quem já está há bastante tempo treinando. Ou seja, no início do treinamento de musculação, de quem está começando, as pessoas conseguem aumentar muito mais rapidamente o peso que está sendo executado. Só que as pessoas pensam que aumentando o peso está aumentando o percentual de carga máxima e não está, porque se o corpo se adapta, por exemplo, nesse seu cliente jovem, saudável, que fez um teste de supino que deu 100 quilos de carga máxima. Se você resolver trabalhar com ele na carga mínima, que é 60% do máximo, ou seja, com 60 quilos, ele vai treinando com aqueles 60 quilos, mas vai chegar um momento, né, os dias vão passando, as semanas vão passando e o corpo vai se adaptando. Aqueles 60 quilos, o treinamento já aumentou a força máxima dele. Aqueles 60 quilos já não correspondem mais a 60% do máximo, porque em algumas semanas depois, se você repetir o teste de repetição máxima, ele vai conseguir certamente um peso muito maior do que os 100 quilos. Vamos supor que ele consiga aí 110 quilos. Tá? Rapidamente no início essa força aumenta. Então o inconveniente de se trabalhar realmente com essa forma de determinar a carga é que você frequentemente vai ter que estar fazendo o teste de repetição máxima. Isso se você ainda não tem prática, porque quando a gente tem prática, a gente vai adquirindo prática, o incremento de peso ele vai sendo cada vez mais fácil, porque a gente vai vivenciando melhor as situações que vão nos dando algumas dicas de que realmente o peso a ser aumentado é tanto, ou a gente pode aumentar mais ou menos. Tudo isso vai sendo facilitado com o passar, com a experiência que você vai adquirindo dentro do seu trabalho. Mas a forma mais objetiva de você determinar a carga por esse método é fazendo frequentemente teste de uma repetição máxima. Você pode estar perguntando, mas eu posso fazer teste de repetição máxima com idoso, com pessoas debilitadas? Pode e deve. Os estudos mostram que não tem problema nenhum e deve ser o teste de uma repetição máxima, sim. Agora, obviamente, uma repetição máxima para ele é diferente de uma repetição máxima para outra pessoa, porque as forças são diferentes. Mas o teste deve ser feito da mesma forma, tá? Você deve fazer teste de repetição máxima, sim. A gente vai já ver umas outras características que vão diferenciar a população idosa da população jovem saudável e à medida que a gente for discutindo sobre o assunto, você vai entendendo um pouco melhor sobre isso. O que eu quero que você compreenda até aqui é: existe uma carga mínima e você não deve treinar com menos do que essa carga. A carga mínima para jovens saudáveis é de 60% da carga máxima. A carga mínima para idosos e para pessoas debilitadas é de 50% da carga máxima. E a carga ideal é 80%, mas você não vai começar com 80% com pessoas iniciantes e com pessoas debilitadas. Você vai aumentando esse percentual aos poucos. Lembre ainda que aumentar peso só por aumentar não significa dizer que você vai estar aumentando o percentual. Lembre como eu falei, à medida que o tempo vai progredindo, que o seu cliente vai progredindo no treinamento, ele vai tendo adaptações e a força máxima dele vai aumentando. Quando você for fazer um novo teste, a força dele vai estar maior. O peso inicial que você colocou para ele lá no início do treinamento já não corresponde mais àquele percentual que você descobriu lá, porque a força dele aumentou. Então, quando você aumenta o peso, pode ser que você continue no mesmo percentual. Tá? E para você aumentar o percentual, necessariamente você precisa fazer um teste e do teste você tirar o percentual de carga máxima que você quer treinar com o seu cliente. A principal dificuldade que a gente tem quando a gente vai determinar o peso que vai ser trabalhado, a carga que vai ser trabalhada em um programa de musculação, é que quando você determina um percentual para trabalhar, né, no percentual de carga máxima para trabalhar, o número de repetições varia entre os exercícios. Deixa eu te mostrar uma tabela aqui que você vai entender direitinho o que eu estou querendo dizer. Olha só, aqui nessa imagem nós temos a demonstração dos resultados de 2 trabalhos científicos que investigaram a quantidade de repetições realizadas até a falha concêntrica em diferentes tipos de exercícios para determinadas intensidades. Por exemplo, nesse trabalho de 1990, os indivíduos realizaram o exercício de leg press a 60% de uma repetição máxima e a 80% de uma repetição máxima. Realizaram também o exercício de supino nas mesmas intensidades e o exercício flexão de cotovelo também nas mesmas intensidades.
Olha o que aconteceu. Os indivíduos foram divididos em 2 grupos. Um grupo de indivíduos destreinados, que não praticavam musculação, e um grupo de indivíduos treinados, que já eram praticantes de musculação. Esses indivíduos, quando submetidos à realização desses exercícios, olha o que aconteceu com eles. No leg press, a uma intensidade correspondente a 60% de uma repetição máxima, os indivíduos destreinados aqui, por exemplo, conseguiram realizar um número máximo de repetições próximo aqui de 34. Ou seja, eles só conseguiram realizar 34 repetições no exercício de leg press quando era colocada uma carga referente a 60% de uma repetição máxima. Quando esses mesmos indivíduos foram realizar o exercício de supino com a mesma intensidade, com o mesmo percentual de repetição máxima, eles só conseguiram realizar aproximadamente 20 repetições. Olha como reduziu o número de repetições do leg press para o supino. Perceba que os 2 exercícios são exercícios multiarticulares, entretanto, o leg press envolve uma massa muscular maior no exercício. Então, perceba ainda que o número de repetições ele vai mudando à medida que o exercício também vai mudando, mesmo que você mantenha o mesmo percentual de carga máxima. Esses indivíduos, quando realizaram exercícios de flexão de cotovelo com a mesma intensidade, reduziram mais ainda o número de repetições que conseguiram fazer, até a falha concêntrica. Só conseguiram fazer aqui aproximadamente 15 repetições. Esse padrão também foi observado nos indivíduos treinados nos 2 trabalhos. Tanto o trabalho de 1990 quanto o trabalho de 2006, que a única diferença do trabalho de 2006 para o outro foi que, em vez do exercício leg press, ele escolheu o exercício agachamento, mas o padrão se manteve. Olha aqui, indivíduos destreinados conseguiram realizar no agachamento aproximadamente 36 repetições máximas com esse percentual de carga máxima aqui. Já no supino, eles só conseguiram realizar aproximadamente 22 repetições e na flexão de cotovelo, eles só conseguiram realizar aproximadamente 17 repetições. Isso também aconteceu quando a intensidade dos exercícios aumentou, quando a intensidade dos exercícios ficou a 80% de uma repetição máxima. Os indivíduos conseguiam realizar mais repetições quando o exercício envolvia uma massa muscular maior, no caso aqui do agachamento e do leg press, quando comparado aos outros 2 exercícios que envolviam uma massa muscular menor. Então, o que é importante você perceber desses dados aqui é que quando você for selecionar exercícios para prescrição do treinamento de musculação para o seu cliente, perceba que se você utilizar esse método de percentual de carga máxima para colocar a intensidade no treinamento dele, o número de repetições vai variar de exercício para exercício. Então, você já sabe que nos exercícios que envolvem uma grande massa muscular, sobretudo exercícios para membros inferiores, quando você estipula um percentual de carga máxima, o número de repetições vai ter que ser um pouco maior do que as repetições que você vai prescrever para os exercícios que envolvem uma massa muscular menor, como, por exemplo, aqui, exercícios multiarticulares, porém para agrupamentos musculares menores, assim como exercícios monoarticulares, que tem a característica de envolver uma pequena massa muscular também. Uma outra forma de você determinar sobrecarga, de você determinar a intensidade de treinamento na musculação, é você determinar um número de repetições fixas. Ou seja, você vai dizer para o seu cliente assim, ó, você vai fazer esse exercício, tantas séries com X repetições, ou seja, você pode escolher o número de repetições que você quiser. O número de repetições vai depender do objetivo do programa. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Mas vamos supor que você vai dizer para o seu cliente que ele vai fazer esse exercício, tantas séries com 10 repetições. Ou seja, você fixou o número de repetições que ele vai fazer. E essas 10 repetições, você vai dizer que vão ter que ser 10 repetições máximas. Ele vai fazer o exercício com uma carga que ele só vai conseguir fazer 10. Se ele estiver fazendo o exercício e chega na 10ª repetição, ele ainda conseguir fazer 11, 12, 13 repetições, o peso está baixo. Então você vai instruir o seu aluno ou vai determinar para que ele faça 10 repetições máximas, ou seja, vai colocar uma carga para ele fazer no máximo 10 repetições.
Essa é uma forma que a gente utiliza muito para determinar a intensidade do treinamento na musculação. Ela é bem mais fácil do que o método de percentual de carga máxima, porque com um determinado número de repetições, você não precisa ficar diferenciando ou fazendo teste de repetição máxima de exercício para poder determinar a intensidade. Uma outra forma de você determinar também a intensidade em que o seu cliente vai treinar é você, em vez de determinar um número fixo de repetições máximas, você determina uma zona, como a gente viu no vídeo anterior. Uma zona de repetições máximas, que varia em torno de 3 repetições. Você vai dizer assim para o seu cliente que ele vai fazer uma série de 8 a 10 repetições. Essa zona, como a gente já viu, ela varia de pessoa para pessoa e de objetivo para objetivo de treinamento. Então, você vai determinar, em vez de uma repetição, um número fixo, você vai determinar uma zona de repetições máximas. 8 a 10, 10 a 12, né? 6 a 8. Geralmente essa faixa, essa zona, ela varia aí em torno de 3 repetições. Esse é o método mais utilizado, porque ele facilita você determinar uma carga e se por acaso aquele peso que você colocou não foi o peso ideal para você fazer 8 fixas e o seu cliente consegue fazer 9, consegue fazer 10, ou seja, ele está trabalhando ali dentro de uma margem, né, de repetições que ele vai poder utilizar, poder realizar o exercício e vai estar próximo da intensidade ali que você quer que ele treine. Então nós temos 3 formas de impor, né, de determinar a sobrecarga para o treino de musculação, ou pelo percentual de carga máxima, que você determina o percentual, descobre a carga, determina o percentual e o seu cliente faz o número de repetições que conseguir com aquele peso que você determinou, ou você determina um número fixo de repetições, vai fazer X repetições, ou você determina uma zona de repetições máximas, tá? São 3 formas e aí, dependendo do seu cliente, do local que você trabalha ou dos recursos que você tem, do seu tempo, você vai escolher um desses métodos para estipular a carga de treinamento do seu cliente. Lembrando que você não deve treinar com intensidade muito baixa, como a gente falou, mas também não pode exagerar na sobrecarga, sobretudo quando a gente trabalha com grupos especiais. Se a sobrecarga não for adequada, se a sobrecarga não tiver condizente com a condição de saúde do seu cliente, você pode inclusive aumentar o estado em que ele se encontra de debilidade física. Então, a escolha da sobrecarga não é algo fácil, mas não se preocupe, com o tempo a gente vai pegando prática e no curso você vai entendendo melhor como é que você vai fazer essas escolhas, qual o melhor método que você vai utilizar e ao final do curso você vai estar com todo o conhecimento necessário para fazer as melhores escolhas possíveis para os seus clientes. Bom, você está ouvindo eu falar o tempo todo de carga máxima, de repetição máxima, mas será que a gente vai ter que treinar o tempo todo com essas cargas máximas, com essas repetições máximas? A resposta é não. As ações musculares voluntárias máximas realmente são um meio muito efetivo para aumentar a força muscular e a massa muscular. Entretanto, esse não é o único método para se aumentar a força muscular, massa muscular e potência. Não é nem de longe um pré-requisito para se aumentar a força muscular, massa muscular e potência. Você consegue aumentar todas essas características sem utilizar treinamento até a falha concêntrica. Aliás, o treino até a falha, ele não é aconselhado nem para pessoas jovens, saudáveis, em todas as sessões. Você deve, inclusive, treinar até a falha, mas não em todas as sessões de treinamento. Você alterna. Algumas sessões você treina até a falha, outras você não treina, até porque o organismo não consegue treinar em tão alta intensidade em todas as sessões. Então, principalmente quando se trata de grupos especiais, sobretudo idosos ou pessoas debilitadas, você deve trabalhar com cargas submáximas e ainda assim você vai ter grandes ganhos de massa muscular, força muscular e potência muscular. Existe um outro componente importante no programa de musculação que a gente chama de volume, que nada mais é do que o somatório total do trabalho realizado em um determinado tempo. Pode ser na sessão de exercício, na semana, em um mês, não importa. Existem algumas variáveis que interferem no volume.
Por exemplo, número de séries, número de repetições, número de exercícios, até o próprio peso pode ser uma variável que interfere no volume de treinamento. Quando você altera uma ou algumas das variáveis que influenciam no volume, tem que ter cuidado, quando você quer aumentar o volume de treinamento, tem que ter cuidado para que quando uma variável aumente, a outra não diminua, porque aí o aumento de uma vai ser compensado pela redução da outra. Por exemplo, um cliente que vai fazer 10 exercícios pela mesma quantidade de tempo, por 6 meses de treinamento, vai fazer 10 exercícios, o outro cliente vai fazer por 6 meses os mesmos 10 exercícios, só que um vai 3 vezes na semana fazer 2 séries por cada exercício, o outro vai 2 vezes na semana fazer 3 séries por cada exercício. Observe que enquanto um faz 3 séries, mas vai só 2 vezes na semana, o outro faz 2 séries, mas vai 3 vezes na semana. Ou seja, não existe diferença de volume entre esses dois tipos de treinamento, apesar deles terem variações diferentes nas variáveis que interferem no volume. Então, o mais importante é o volume total. Existe uma relação que é extremamente importante também da gente frisar aqui, que é a relação entre volume e intensidade. Sempre que você for pensar em aumentar a intensidade, você também vai ter que ajustar o volume de treinamento para aquela intensidade que você quer trabalhar. Da mesma forma, quando você quer aumentar o volume, existe uma interdependência entre as variáveis de volume e as variáveis de intensidade. Sempre que você aumenta um, você tem que reduzir o outro. E esse aspecto ele é muito relevante para uma outra característica do treinamento que a gente chama de periodização. Periodização significa dizer variar volume e intensidade de forma planejada. Dentro do seu planejamento, do seu programa de treinamento com musculação dos seus clientes, você vai ter que fazer variações em intensidade e em volume, e essas variações elas são importantes para os ganhos de força, massa muscular e potência. Uma outra grande dúvida que a gente tem muito na prescrição de musculação é sobre o intervalo de descanso, o período de descanso. Quanto tempo a gente tem que descansar entre as séries, entre os exercícios, entre as sessões de treinamento? Vamos lá. Primeiro, o tempo entre as séries e entre os exercícios, eles têm o mesmo objetivo. Quanto mais intenso for a série que você realizou de um determinado exercício, mais tempo você vai precisar descansar para fazer uma outra série bem parecida com a que você fez anteriormente. Se você der um intervalo muito pequeno entre uma série e a outra série, consequentemente você não vai ter descansado o suficiente para conseguir realizar a série seguinte da mesma forma ou próximo da forma que você realizou a primeira. Para você fazer a próxima série com o mesmo número de repetição, você vai ter que diminuir o peso. Da mesma forma que se você não quiser diminuir o peso, você vai ter que diminuir o número de repetição, porque você não descansou o tempo suficiente para realizar a série subsequente. Depende do objetivo e existem métodos que se utilizam de diferentes tempos de descanso como característica, né, de adaptação para esses determinados métodos. Lembrando ainda que quando você trata de grupos especiais, existem outros fatores que vão interferir no intervalo de descanso. Por exemplo, as variáveis cardiovasculares, pressão arterial e frequência cardíaca. Muito importante, lembre que quando você faz esforço físico, sua pressão arterial e sua frequência cardíaca, elas são elevadas. Em pessoas debilitadas, o retorno dessa pressão arterial e dessa frequência cardíaca aos níveis próximos aos iniciais, ele é mais demorado. Quem é mais condicionado, rapidamente tem um retorno da pressão arterial e da frequência cardíaca aos níveis iniciais, e isso acontece de forma muito rápida. E em menos de um minuto isso vai acontecer, um minuto, no máximo 1,5 minutos. Já existem clientes dentro dos grupos especiais que você vai precisar de um tempo maior. Uma dica simples para você acertar na escolha do tempo de descanso entre as séries e entre os exercícios é: quanto mais intensa for a série, quanto mais intenso for o esforço que você determinou ali para realizar aquela série, maior vai ser o tempo que você vai necessitar para descansar. Quanto menor a intensidade, menos tempo de descanso você vai precisar.
entre as sessões de treinamento, ou seja, com relação à frequência semanal que você deve realizar seu treinamento, o tempo de descanso vai depender da recuperação do corpo para que ele seja submetido a uma nova sessão de treinamento. Lembre que quando você faz exercício físico, você está desgastando o seu corpo e é durante a recuperação, durante o repouso, que o seu corpo vai se adaptar, vai responder àquele estímulo, aquele estresse a que ele foi submetido durante o treino de musculação. Geralmente, quando o estímulo é muito leve, quando o estímulo é um estímulo mínimo para que se obtenha ganhos em força e hipertrofia, 48 horas tem se mostrado um tempo suficiente para você descansar. Ou seja, se você treinou hoje, você tem que dar um intervalo de um dia para que depois de amanhã, por exemplo, você treine novamente aquele grupamento muscular. Aí você pode dizer, professora, então eu só posso ir para a academia dia sim, dia não, dias alternados. Não, você pode ir para a academia todos os dias. É por isso que existe a divisão de treinamento. Você já deve ter ouvido falar em divisão de treino A, treino B, treino 1, treino 2. Existe divisão de treinamento exatamente por isso. Você, por exemplo, de uma forma bem simples, você pode dividir o treinamento em membros superiores e membros inferiores. Se eu treinei membro inferior hoje, eu não posso treinar membro inferior de novo amanhã. Eu tenho que dar um tempo de pelo menos 48 horas. E se o estímulo for muito grande, especialmente nas pessoas que já têm um nível avançado, esse tempo pode ser muito maior. Pode ser de 72 horas ou até tem treinos, dependendo do nível, né, de que da pessoa que treina, tem pessoas que demoram uma semana para se recuperar da sessão de treinamento. Significa dizer que elas só vão uma vez na semana para a academia? Não. Elas dividem o treino e fazem da seguinte forma, de uma forma bem simples, né, de se dividir membro inferior, membro superior, não é muito nem o mais utilizado, mas só para ficar claro, para que você entenda. Então, hoje eu fiz membro inferior, que dia eu vou fazer membro inferior novamente? Tá? Vamos supor que hoje seja segunda-feira. Hoje é segunda-feira, eu treinei membro inferior, membros inferiores hoje. Que dia eu vou treinar? Se eu sou uma pessoa iniciante, se eu tiver dado um estímulo muito baixo, né, um estímulo mínimo para eu obter força, massa muscular e potência, eu preciso de pelo menos 48 horas. Eu não posso vir treinar amanhã. Eu tenho que treinar depois de amanhã, no mínimo. Tá? Se o estímulo foi mais forte, eu preciso talvez de mais um dia, talvez eu não treine quarta-feira, talvez eu treine na quinta. Existe um outro recurso que pode ser utilizado, sobretudo naquelas pessoas que treinam muito intenso, que é a questão da dor muscular. Quando você treina numa intensidade muito alta ou quando você é iniciante e está começando o treinamento, você sente dor muscular. Se você fez um treino hoje e sente dor muscular, certamente vai sentir um desconforto muscular no outro dia ou daqui a 2 dias ainda está sentindo, significa dizer que não está na hora de dar um outro estímulo. Então a dor é um mecanismo muito prático também que você pode utilizar para determinar se o tempo de descanso está adequado ou se não está. Não dá para treinar sentindo desconforto muscular a ponto desse desconforto interferir no seu treinamento, né? Um leve desconforto talvez até não impeça o seu desempenho na sessão de treinamento, mas quando você vai treinar, está sentindo dor muscular referente à sessão de treino anterior e essa dor muscular, esse desconforto muscular tá impedindo o seu desempenho, está atrapalhando o seu desempenho na sessão de treinamento, significa dizer que você precisa descansar mais e que você não deveria estar treinando naquele dia ali. Você deveria estar descansando. Um abraço, até mais!